E eu quero meditar com vocês aqui num instante na palavra do Senhor, Mateus capítulo 13, versículos 31 até o versículo 33, ok? Mateus capítulo 13, versículos 31 até o 33. Nós vamos ler duas parábolas que Jesus contou a respeito do reino de Deus, e eu quero compartilhá-las com vocês, tá bom? Mateus 13, a partir do versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo, o qual, na verdade, é a menor das sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Nós vamos meditar um instante sobre essas parábolas e entender o que elas têm para nos ensinar a respeito da natureza do Evangelho e do reino de Deus. Jesus, quando esteve entre nós, ele falou muito sobre o reino de Deus. Ele falou sobre o que é o reino de Deus, como a gente deveria se comportar. O reino de Deus nada mais é do que o governo de Deus, o domínio de Deus. E onde é que Deus domina? Deus domina em nossas vidas, em nossos corações. Ele domina aqui, por exemplo, nesse ambiente, Ele domina. Talvez o mundo ainda não perceba isso. E há muitos lugares e muitas pessoas que não querem o domínio de Deus, mas muitos desejam. E à medida que o mundo vai aceitando o Evangelho e vai reconhecendo quem Deus é, o reino de Deus vai se expandindo. Então eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito deste reino, o reino de Deus, e o que ele significa em nossas vidas. Primeira coisa que eu quero falar, e eu quero utilizar então essas duas parábolas. Vamos ver essas parábolas, quais foram. Primeiro, Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E qual é a ideia da parábola? É de que o grão de mostarda, ele é muito pequeno, mas quando ele é colocado na terra e ele brota, ele se torna uma grande árvore. E depois ele contou a parábola do fermento. O fermento também é colocado numa massa, e ele então leveda a massa, e com um pouquinho de fermento, uma grande quantidade de massa fica, portanto, levedada. O que significam, então, essas duas parábolas? Eu percebi que as duas têm o mesmo sentido. Elas falam basicamente a mesma coisa. Não foi a única parábola e nem as duas únicas que Jesus contou no capítulo 13 de Mateus. Na verdade, o capítulo 13 de Mateus, ele contém 7 parábolas. Então é um capítulo cheio de parábolas. Na verdade, ele praticamente foi escrito para falar de parábolas. E essas duas têm um sentido bastante parecido e bastante similar. Primeira coisa que essas parábolas contam é que alguém está trabalhando. Nós temos 2 tipos de trabalhadores. Um é o trabalhador da terra, aquele que joga a semente no campo, e outro é uma mulher trabalhando em uma cozinha, né? Trabalhando no seu lugar de trabalho para produzir então um bolo ou um pão, fazendo, portanto, uma massa. Nós temos pessoas trabalhando. E o que significa isso? Isso significa que o Evangelho, o reino de Deus, ele é um trabalho. Não é uma ideia, não é uma filosofia. Alguém fala que o Evangelho é uma filosofia de vida. O Evangelho não é uma filosofia de vida. Quem tenta entender a filosofia ou o Evangelho como filosofia de vida, ele pode não se dar muito bem com o Evangelho. Porque o Evangelho é uma coisa prática, é um negócio que tem que ser vivido, ele tem que ser praticado. O Evangelho é um projeto de vida, é um projeto de ação. E quem não está disposto à ação, não vai se dar bem com o Evangelho. O Evangelho é algo para ser vivido, é um trabalho, se podemos dizer assim. O Evangelho é algo que tem que ser feito. Não é uma coisa para se gostar, para se achar bonito. É uma coisa para se fazer. Então o Evangelho, ele é trabalho, ele é ação. É por isso que muita gente vai ter dificuldade com o Evangelho, porque muitas vezes não quer entrar na ação. Você só vai conhecer o Evangelho e só vai conhecer Jesus na ação. Você tem que vivê-lo, você tem que fazer. Ele só tem sentido quando é feito. É mais ou menos como nadar. Se você aprender a nadar num livro, eu não recomendo que você se jogue na água, não acho uma boa ideia. É melhor você primeiro tentar numa água mais rasa.
Vamos ver como é que funciona essa teoria da natação. Porque aquele que aprendeu no livro como é que se nada, quando ele for entrar na água, ele vai tomar uma surpresa. Quando chega na água, o negócio é diferente. É mais ou menos como andar de bicicleta. Você pode olhar lá no livro como é que se anda, e deve ter alguma explicação, né? No YouTube, como é que você anda de bicicleta? Deve ter, né? Como é que eu faço? Mas é melhor você tomar cuidado. Você põe alguém do lado, porque a primeira vez que você andar pode ser perigoso. Por quê? Você só vai aprender na prática. Você precisa praticar. É algo que não pode ser entendido com a mente somente, né? A mente tem o seu lugar, mas você só vai entendê-lo plenamente se você praticá-lo. Então, primeira lição que eu aprendo com essas duas parábolas: evangelho é um trabalho, é uma ação, é algo para ser feito. Não é para ser aprendido com a mente e nem para ser apreciado com o coração, mas é algo para ser feito, para ser vivido. Você só vai conhecer o evangelho na atividade. Segunda coisa que eu vejo nessas duas parábolas é o resultado delas. O resultado é um alimento. Olha que interessante. O primeiro alimento é a mostarda. Então você tem ali um grão de mostarda que é colocado na terra, e o resultado qual é? A mostarda. Eu confesso que eu não sou um fã de mostarda, não é? Mas tem gente que gosta muito da mostarda. De qualquer maneira, a mostarda é um alimento. E também não tenho ódio contra a mostarda. Se precisar um dia, eu estou com fome, ou eu vou na casa dos irmãos, os irmãos me servem lá uma receita que vai à mostarda, eu não vou reclamar, não é verdade? Vou comer, e vou comer com alegria, tá certo? É alimento. E a segunda parábola, ela também é sobre alimento. É uma mulher que leveda uma massa para fazer dessa massa um bolo. Aqui o que vai acontecer com a massa não é importante, é a massa em si que é importante. Dessa massa vai sair um bolo ou um pão, né? Alguma dessas duas coisas, mas o resultado é o alimento. Por que as duas parábolas falam sobre alimento? Porque o evangelho, ele é um alimento. Ele é um alimento. E é bom saber que o evangelho é alimento, porque um problema que todos nós enfrentamos é um problema de fome. O mundo tem fome. E não só fome, e menos, né? O menos importante é a fome do pão físico. Mais importante do que a fome do pão físico é a fome espiritual das pessoas. Porque o pão físico você pode prover, mas quem vai prover a fome espiritual das pessoas? Todo mundo aqui tem pão para comer, eu acredito, né? Ninguém tem problema com falta de pão. Mas eu acredito que muitos de nós temos, ou todos nós já tivemos um dia, fome da palavra de Deus. Eu até hoje tenho fome da palavra. Quantas vezes vou a Deus com fome? Essa fome está dentro de todos nós. Nem todos têm fome de pão, mas todos têm fome de Deus. A fome de Deus é algo presente na alma humana. E olha que bonito, o evangelho é um pão. É isso que Jesus quer dizer. Aquele que me serve vai encontrar um pão. Jesus já falou que o evangelho é água também. Não é verdade? E quando ele fala isso, ele quer dizer que o evangelho é algo que nos sacia, porque a nossa alma tem uma fome, ela tem um desejo, que parece que nada satisfaz. Nós passamos a vida inteira tentando satisfazer esse desejo. Nós vamos, né, quando somos crianças, nós brincamos, quando somos adolescentes, nós namoramos, quando nos tornamos jovens, nós vamos para as diversões da vida, depois tentamos nos casar, tentamos um emprego, tentamos um sucesso profissional, tentamos ganhar dinheiro, e de muitas formas vamos tentando preencher esse vazio que existe no nosso coração. Nada o preenche. É uma fome, a fome da alma. E olha que coisa interessante, o evangelho é aquilo que sacia a fome da nossa alma. É bonito que nessas duas parábolas, o resultado é um alimento, porque é exatamente isso. O resultado do evangelho em nossas vidas é produzir um alimento, algo que vai satisfazer a nossa alma. Você não procura mais. Quem se encontra com o evangelho não procura mais nada. O evangelho realmente é algo que satisfaz a nossa alma. É algo que nos deixa felizes, satisfeitos neste mundo. Só o evangelho pode fazer isso por nós. O evangelho, portanto, é alimento para a vida. E assim como existe fome no mundo, é no evangelho que as pessoas hão de encontrar satisfação. Terceira lição que eu aprendo dessas duas parábolas é que em ambas você precisa esperar o crescimento. O crescimento não é imediato. Quando a pessoa coloca o grão de mostarda na terra, ele vai ter que esperar até que aquilo brote. Eu já contei para vocês que eu já plantei, né? Eu já fui um fazendeiro, digamos assim, né?
Tudo bem que era apenas uns 5 canteirinhos. E aconteceu que eu plantei lá aqueles canteiros, algumas coisas, e aquilo foi uma coisa que me deixou tão feliz, porque deu muito trabalho. Quando eu fui plantar os canteiros, o lugar que eu queria, não era o terreno meu, era um terreno da igreja, e aí eu não queria deixar muito visível, e plantei então num canto, para que, né? E para ter uma função um tanto estética, inclusive. Mas aonde eu plantei, eles tinham jogado o entulho da construção. E aí eu tive que tirar todo o entulho, cavar a terra, e depois colocar uma outra terra melhor, e esperar um pouquinho, deixei algum tempo com aquele adubo e material orgânico, me deram todas as instruções, o resultado foi maravilhoso, realmente, né? Comi muitas coisas daquele lugar. O fato é que eu plantei e joguei um monte de semente e deixei lá. E chegou a hora que eu joguei a semente e não tinha muito mais o que fazer, era regar uma vez por dia, ou duas, né? E não tem mais o que fazer, e eu ficava lá, né? Só mexendo aqui, cutucando ali, e minha esposa ficou brava comigo, olha aqui, né? Mas o que você está mexendo tanto aí, homem? Me deixa disso, né? Em vez de vem aqui falar comigo, conversar, vem mexer comigo, no caso, né? Eu acho que era essa a ideia. Porque, irmãos, eu ficava lá cadê, né? E tem gente, tem que esperar, não tem jeito. Tem que esperar. E aí aquela impaciência, cadê? E aí começou a brotar, mas eu tinha que ter paciência. Se você não tem paciência, eu não recomendo que você vai trabalhar com a terra. Quem trabalha com a terra precisa ter paciência. Aliás, a minha esposa, uma vez fomos visitar uma pessoa, e ela gosta de planta, não é? E aí a pessoa tinha plantas lindas, e a gente ficou realmente muito impressionado com aquelas plantas, flores lindas. E aí ele falou, eu tenho um hobby. E o meu hobby é pegar planta que está condenada, e eu restauro elas. Então eu vou lá na floricultura e pergunto, o que é que você está condenando? Aí ele mostra lá no lixo. E eu pego do lixo, era uma espécie de hobby dele. Eu pego do lixo. Aquelas coisas que vão ser jogadas fora, eu trago para casa, eu analiso, tal, cuido direitinho, e o meu prazer é ver essas coisas brotando. Eu achei, nossa, que coisa bonita. E eu achei muito legal a ideia dele. E aí a minha esposa, com toda a sua, né? Não, mas eu quero, vai fazer para mim, né? Eu quero que você vá lá, pega e eu venho aqui buscar. Aí ele falou, olha, minha senhora, eu vou dizer, não é problema, eu faço com alegria, só que a senhora tem que saber que isso vai levar pelo menos 1 ano e meio. 1 ano e meio, já pensou? Então não é para amanhã, não é, amanhã eu venho buscar. Não, eu vou lá buscar a planta, mas é só daqui 1 ano e meio que ela vai começar a frutificar. Que é já para desencanar, né? Já desencana logo, porque o negócio vai demorar, tá certo? Irmãos, o Evangelho é assim. Você tem que aprender a esperar. Existem algumas bênçãos que podem vir hoje, mas eu diria que as melhores não são aquelas que vêm hoje. As melhores são aquelas que virão amanhã. Eu tenho aprendido com Deus a ser paciente e a esperar pelas bênçãos de Deus, porque à medida que você insiste, né, nessa resiliência espiritual, você vai colhendo e cada vez bênçãos mais preciosas. Muita gente se perdeu na impaciência. Buscou Deus, foi lá, todo cheio de boa vontade, com aquela fome espiritual, aquele desejo de que as coisas fossem transformadas, e começou a perceber que vai demorar um pouco mais. Né? Não é assim, você tem que esperar, você tem que insistir um pouco. E à medida que você vai insistindo, as coisas boas começam a acontecer, e muitos não tiveram essa paciência, e o resultado qual foi? Eles acabaram perdendo preciosas bênçãos, porque não tiveram paciência. Paciência para esperar o tempo certo, para que as bênçãos de Deus pudessem germinar na vida, e para que elas produzissem o seu fruto no tempo certo. O Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor, e fala que é como se fosse uma árvore, que é plantada junto ao ribeiro de águas, e que dá na estação certa o seu fruto. E olha que bonito, na estação certa. Existe uma estação certa para produzir o fruto. Tem fruto que eu adoro, mas não tem para fazer o quê? Né? Eu adoro mexerica. Gente, como eu gosto de mexerica. Não tem mexerica, não tem jeito, eu tenho que esperar. Mas eu quero mexerica hoje. Pode ser que alguém ache mexerica para mim. Não vão dizer que é impossível. Eu quero a mexerica de todo jeito. Algum irmão, pastor, eu vou trazer mexerica para o irmão, né? Bem no antípoda do tempo certo, né? Não é o tempo, não tem, mas aquele irmão sabe onde conseguir, pode ter certeza, não é boa. A mexerica boa é aquela que vem no tempo certo, não é verdade? Eu tenho que esperar o tempo certo. No tempo certo eu como frutos deliciosos. Existem frutos que a gente precisa esperar. Quando a gente é jovem, a gente tem esse problema.
Porque eu já fui jovem, eu sei como é. O jovem, ele é aquele que, não, é para hoje. Aquilo que é bom na vida, eu quero hoje. E reclama com o pai, porque o pai não deixa. Eu quero chegar 2 da manhã. Filho, você vai chegar 2, vai chegar 3. Você vai dormir fora. O dia que você estiver casado, pega a tua esposa, some no mundo, né? Eu acho que Deus vai ficar muito feliz com isso. Desaparece aí nesse mundo. Fica uma semana desaparecido e volta, com aquela cara lavada, né? Com aquela esposa maravilhosa e feliz. Irmão, essa é uma benção, é maravilhoso, mas esse fruto vai ser colhido um dia, não é hoje, eu preciso esperá-lo. E sabe, a beleza está exatamente em esperar. Quando eu espero o fruto, e quando essa bênção de Deus vem no tempo certo, ela é deliciosa, deliciosa. A gente às vezes vai aproveitar as bênçãos antes da hora e elas não têm gosto, porque fruto colhido antes da hora, ele não tem gosto. Mas no tempo certo ele é delicioso. O Evangelho é assim, as melhores coisas de Deus, elas precisam ser esperadas. Espera um pouco, insiste com Deus, porque as bênçãos virão. O Evangelho é algo que precisa ser esperado. Eu tenho que esperar o crescimento. A árvore tem o tempo em que ela germina, e a massa, ela tem o tempo que ela precisa ser levedada. Eu não posso adiantar as coisas. Há uma lei da física envolvida nisso, e se eu respeitar essas leis, realmente eu vou colher ou vou comer coisas deliciosas, tanto o fruto quanto a massa, o pão ou o bolo. A terceira lição que eu aprendo nessas 2 parábolas é que o resultado sempre ele é grande para pouco trabalho. Você tem pouco trabalho, mas você tem muito resultado. Aconteceu isso na minha horta. Eu tive pouco trabalho. Bom, eu tive muito trabalho para fazer a horta, né? Mas para plantar até que foi rápido. Eu peguei lá o saquinho, né? Das sementes, e num dia eu plantei tudo. E aí deixo lá, espero crescer. E sabe qual foi o resultado, irmãos? A gente comeu muito, mas muito. Eu já contei para vocês que a gente comia tanto alface, mas tanto alface que não valia a pena comer os alfaces de fora. A gente só comia os alfaces de dentro do maço. Aquelas folhas que ficam de fora, sabe aquelas que você aproveita? A gente jogava aquilo fora. Não, bota só as verdinhas, não é? Porque tinha muito, irmão, tinha muito. Eu dava para os irmãos da igreja, irmão, pelo amor de Deus, vai lá buscar que está estragando a alface, né? E os irmãos da igreja iam lá, depois da escola dominical, pegava alface, pegava o coentro, aquilo que a gente tinha plantado, e levava. Eu levava de sacola, às vezes eu ia visitar os irmãos, levava uma sacola. Algum irmão talvez até quisesse muito a minha visita. Ô, pastor, vai lá em casa, né? E eu já levava a saladinha, né, o alface, levava um tomate, levava alguma coisa que a gente plantava. O fato é que a gente levava, e tinha muito, irmão, e aquilo não acabava. E aí eu queria tira para plantar outro, e o negócio rebrotando, né? E você tirava um e brota outro, era uma coisa maravilhosa. Muita colheita para pouco plantio. Você colhe muito naquilo que você plantou pouco. O reino de Deus é assim. Você faz um negócio pequeno e aquilo se torna enorme, se torna gigantesco. O reino de Deus cresce assim. Jesus disse isso. Ele chegou a falar numa outra parábola que o evangelho é como algo que você planta e aquilo se transforma numa árvore e aquilo numa figura do Antigo Testamento. É como se ela cobrisse toda a terra. Hoje o evangelho cobre toda a terra. E sabe como é que ele começou? Começou com uma pequena semente. Jesus e aqueles 12 homens ao redor dele falando sobre essas coisas. E eu imagino que os discípulos nunca imaginavam, não é? Ele fala, gente, um dia isso vai cobrir toda a terra. Eu acho que eles falaram assim, eu acho que Jesus deve estar ficando doido, porque como? A gente sem nada, não, né, só aprendendo essa lição, e, né, não tem como. A gente é até meio burro, inclusive, demora para aprender. É difícil, é tudo muito complicado, tem muita oposição, inclusive. Outros tentaram, ninguém nunca conseguiu. Pois é, e Jesus dizendo, olha, gente, acreditem, porque com pouco trabalho, muito há de surgir. Assim é o evangelho. Você faz pouco e você produz muito. De uma pequena semente, uma grande árvore. E com pouco fermento, você leveda muita massa. O reino de Deus, ou no reino de Deus, os resultados são sempre maiores do que o trabalho dispensado para a sua realização. A gente às vezes acha que o reino de Deus... Nós falamos, e não faz nem muito tempo aqui, a respeito de um texto lá de Ageu,
de Oséias, acho que é Ageu, agora não lembro mais, né? Mas onde o profeta diz: quem despreza o dia das coisas pequenas, lembra disso? Nem faz nem muito tempo que falamos sobre isso. Quem é que despreza o dia das coisas pequenas? Porque as pessoas, isso é muito pouco, é muito pequeno. Pois é, um pequeno gesto, ele pode produzir grandes resultados no reino de Deus. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, os nossos pequenos gestos, eles são maximizados pelo Espírito de Deus. A gente faz no poder do Espírito. Uma palavra, irmão, uma palavra que você fala, quando você está cheio do Espírito Santo, ela pode produzir um resultado que muitas vezes uma vida inteira de palavra nunca conseguiu produzir. Porque você está dinamizado pelo poder de Deus. O poder de Deus maximiza a nossa própria força, e Ele produz essas coisas através de nós. O Evangelho, ele é algo grandioso. O poder que opera naquele que trabalha no Evangelho é o poder do próprio Deus, e Ele pode confiar nisso. Você faz pouco, mas espere muito. Mas é pouco, eu vou ler a Bíblia 15 minutos por dia, você acha que isso vira alguma coisa? Pois é, tenta para ver o que vai acontecer. Espera uma semana, um mês, um ano, espera 10 anos, espera 20, 30, 50 anos, e você vai ver o que acontece. O resultado vem. E não é muito isso, Deus não está chamando para ninguém, né, se matar. De repente Ele quer que você se mate no reino, mas é algo entre você e Ele. As parábolas estão nos ensinando que com pouca coisa você obtém muito no reino de Deus. Uma outra verdade, quinta verdade que aprendo nesse texto, é que pequenas coisas se tornam grandes. O Evangelho é algo que cresce, que se desenvolve. São pequenas coisas que crescem. O Evangelho é pequeno no primeiro momento. Ele nunca é grandioso. Quando a pessoa toma uma decisão ao lado de Jesus, é algo tão pequeno, é tão simples, é tão para Ele. Chega a ser bonito, de singelo, não é? E a pessoa nunca tem ideia do que vai acontecer. Mas Deus sabe o que vai acontecer. Pode ser pequeno, mas Deus tem algo de grandioso por trás daquilo. Eu já contei para vocês a história de um sapateiro, que o sujeito ia lá comprar sapato, e aí ele falou com o sapateiro sobre o Evangelho. E aquele sapateiro, o vendedor de sapato, na verdade, né? O vendedor de sapato, ele ficou interessado. Quero saber mais. E aí lá no fundo, lá tinha lá o depósito de sapato, e ele entrava lá junto com esse evangelista, e eles então regularmente falavam sobre o Evangelho, até que aquele vendedor de sapato aceitou a Jesus como Senhor de sua vida. Uma coisa tão pequena, um vendedor de sapato. Quem é que pode, né? Um vendedor de sapato. Sabe quem era esse vendedor de sapato? Dwight Lyman Moody, o maior pregador do século XVIII. Deus começou de uma maneira tão pequena, uma pequena decisão. Ela produziu tanto para o reino de Deus. Muitos iriam a Jesus através daquele homem, e talvez aquele evangelista nunca soubesse disso. Um pequeno gesto no reino de Deus se torna grande para a glória dele. A gente semeia, lança o fermento, e pode deixar que no tempo certo nós vamos ver o crescimento. Acredita no Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho é o poder. É um poder, veja, ele é um poder. Então, se ele está dentro do coração, esse poder ele vem à tona. É como o fermento tem um poder dentro dele. E quando você joga na massa, esse poder é liberado. É um poder extraordinário. A semente é assim também, ela é muito pequena, simples, mas ela tem um poder, e quando você joga aquilo na terra, aquele poder vem à tona, e de repente aquilo se transforma em algo incrível, lindo e maravilhoso. Assim é a obra de Deus em nossas vidas. E por fim, em sexto lugar, o resultado final. E qual é o resultado final? As bênçãos. O resultado final é bênção. Olha o que acontece com a semente. Ela é colocada na terra, ela se transforma numa árvore, e Jesus termina dizendo: as aves do céu vêm se aninhar. Não é? As aves do céu. Por quê? Porque ela abençoa até as aves do céu. Olha que bonito. As aves do céu nem pensavam nisso. E nem o sujeito que plantou aquela semente pensava nisso. Mas ele foi bênção para as aves do céu. As aves vieram se aninhar e criaram ninhos naquela árvore. A árvore abençoou pássaros. E qual é o resultado da massa? A massa produz o pão.
e o pão abençoa as pessoas. Irmãos, Deus tem bênçãos para as nossas vidas. Mas não é só para a minha vida, não. Deus abençoa a minha vida, mas Ele quer abençoar aqueles que estão do meu lado, minha família, meus amigos, as pessoas que convivem comigo. Essa bênção é algo que transborda, que sai para fora de mim. Jesus, Ele disse que se nós crêssemos nele, fluiriam de dentro de nós rios de água viva. Vejam, Ele fala que isso é algo que flui. A figura do fluir, ela é muito bonita, ela remete à visão de Ezequiel, que foi colocado na frente do altar. E ele estava aqui, na frente do altar, e de repente ele viu na sua visão que brotava água do altar. E Ezequiel, então, ele viu aquela água, e aquela água começou a passar, e molhou o pé de Ezequiel. E aquela água começou a crescer, e molhou o pé, e de repente a água já estava na canela. E o texto diz que de repente a água já estava na cintura, e de repente já estava na altura do peito, e de repente nos ombros, e de repente ele disse, ele já se afogava em tanta água. E aquela água foi indo pelo interior da nação, e foi descendo pelos vales, e chegou até o Mar Morto. Vocês sabem o que é o Mar Morto? O Mar Morto é a região mais salgada da terra, não existe vida no Mar Morto, porque é a região mais salgada, pois aquele rio que surge do altar, ele vai até o Mar Morto, e quando chega no Mar Morto, ele entra no Mar Morto, e ele muda as águas do Mar Morto, e diz o texto, de repente começam a brotar árvores, ao redor do Mar Morto, e dessas árvores começam a brotar frutos, e esses frutos são a alegria da nação. Meu irmão, isso começa com uma pequena obra de Deus, que no fim abençoa a todos que estão em redor, assim como eu posso ser uma maldição na vida das pessoas que estão ao meu redor, com a minha palavra, com a minha atitude, com o meu egoísmo, eu também posso ser bênção na vida dessas pessoas. Quando eu me permito ser um canal, por onde flui a bênção de Deus, por onde flui a água viva do Espírito Santo para abençoar aqueles que estão próximos de mim. Deus pode fazer isso na minha vida. E olha que bonito. O resultado final é bênção. Deus tem bênçãos, mas não só para mim, bênçãos para aqueles que estão ao meu redor também. No fim, todos ganham. Uma pessoa que realmente investe no Evangelho e que realmente sabe que vale a pena investir nas pequenas coisas do Evangelho, vai ver frutos grandiosos em sua própria vida, daquilo que Deus está fazendo consigo mesmo. Isso é algo que veremos com os nossos próprios olhos. Irmãos, que coisa linda. Quando você vê o que Deus fez, e você poder dizer para Deus, Deus, eu te dou graças porque eu participei disso. O Senhor fez através de mim. Quando Jesus estava entre nós, muitos o seguiram. Mas Ele chamou alguns para estarem com Ele. Sabe qual é a diferença de um seguidor e de um discípulo? É que o seguidor recebe bênção. É maravilhoso, né? Não é ruim não. O seguidor está lá e o seguidor, precisa de cura? Tem cura. Precisa de pão? Tem pão. O seguidor recebe a bênção. Mas sabe o discípulo o que ele é? O discípulo, ele é o canal da bênção. Porque se o outro é abençoado e eu sou o canal, então quanta bênção não passa através de mim? A bênção que abençoa o outro, abençoou primeiramente a mim. Muita gente recebeu bênção de Jesus e foi embora. Muitos receberam bênção e mais tarde o crucificaram. Mas o discípulo não, o discípulo é o canal. O discípulo é aquele através do qual Deus chega às outras pessoas. Então, como ele é abençoado, como ele desfruta daquilo que ele mesmo é canal, porque realmente Deus o usa para a bênção dos outros. Essas duas parábolas são incríveis e maravilhosas e nos ensinam que podemos confiar no Evangelho e que não devemos duvidar do seu poder em nós, porque pequenas coisas que plantamos, pequenas coisas que hoje nós investimos no Evangelho, hão de se tornar uma grande colheita amanhã, e Deus há de ser glorificado nessa colheita, amém?